É porque a Bíblia fala isso o tempo todo. O nosso desejo minguado de nos relacionarmos com Deus denuncia a nossa impiedade. Quanto tempo por dia nós usamos em oração, em meditação, em leitura das Escrituras? Quantos de nós tentamos crescer no conhecimento de Deus através de leituras que edificam? Um livro que vai nos amadurecer, vai nos levar para longe da fofoca, da infantilidade, daqueles pecadozinhos terríveis. Quanto tempo que nós gastamos com a internet? Hoje colocaram o celular na internet no celular. Se tivesse ali um marcador de quanto tempo você usa a internet, quanto tempo nós gastamos ou utilizamos na frente da televisão? Quanto tempo nós gastamos vendo jogos de futebol durante a semana? Vou chegar lá, eu sei que tem que ter lazer, eu sei disso. Agora, o exemplo recorde, ou o exemplo maior. Quanto tempo a população brasileira gasta vendo novela? Preste atenção. O que você faz naqueles momentos livres que você possui? Qual é o seu maior interesse? Irmãos, a verdade é que nós buscamos muito pouco ao nosso Salvador. Qual de nós aqui pode orar como o salmista que disse assim: como a corça anseia pelas águas, por ti suspira a minha alma? Quem pode fazer essa oração? Qual de nós aqui pode chegar e dizer assim como o salmista: olha, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite? Não é que o cara fica lendo a Bíblia de dia e de noite. É que a Bíblia, as Sagradas Escrituras estão na sua mente, no seu coração, por onde quer que ele vai meditando, pensando, ruminando, e aquilo vai entrando na sua vida, faz parte da sua vida. A verdade é que a companhia de Galvão Bueno, de Luiz Roberto, de Kleber Machado, as mulheres que não sabem quem são, os 3 principais narradores de futebol da Rede Globo, a companhia deles nos é muito mais preciosa do que a companhia de Spurgeon, de Agostinho, de Lutero. Mas tem para vocês também. A companhia ou as histórias contadas por Valcir Carrasco, Silvio de Abreu, Manuel Carlos, Glória Pérez. Os homens que não sabem quem são, mas já entenderam quem é muito mais valiosa que as histórias contadas por Oséias, por Abacuque. Eu acho assim de uma infelicidade enorme
quando o pastor prega num dos livros, ou num dos profetas, aqueles menores, e a pessoa diz assim: nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Não é possível. Não é possível, irmãos, haver tanto desconhecimento bíblico como nós temos hoje. Quanto tempo que nós usamos semanalmente na academia, praticando esportes? E agora preste atenção, fazendo escova, na manicure, cuidando do visual. Coloca lá, você vai ver. E quanto tempo que vocês utilizam e nós utilizamos cuidando não da aparência física, mas da alma, das angústias da alma. Tem tempo, tem 2, 3 horas por semana para fazer a unha, o cabelo, mas não encontra tempo para meditar na palavra de Deus. Então, o nosso desejo minguado de nos relacionarmos com Deus mostra como que nós somos ímpios. A verdade é que nós buscamos muito pouco ao nosso Deus. Nós somos ímpios. As nossas atividades, os nossos compromissos, o nosso lazer não incluem a presença e a vontade de Deus. Não estou falando para você chegar domingo aqui, descabelada, sem unha, com a unha por fazer, sem ter feito a unha, toda feiosa e dizendo assim: pastor, essa semana eu não fui no salão, mas fiquei lendo a Bíblia. Não é isso. Vá para o salão, fique linda para o seu marido, fique linda para você, para a sociedade, mas ali, lembre-se de Deus. Ali, leve o seu pensamento a Deus. Ali, faça daquele momento uma advertência para o terceiro exemplo de impiedade que eu vou falar daqui a pouco. É pecado ouvir o Galvão? Não é. Mas nós precisamos encontrar no nosso lazer, até no nosso lazer, um ambiente, uma situação de honrar o nosso Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então o nosso desejo minguado de nos relacionarmos com Deus mostra como que nós somos ímpios. Segundo exemplo que denuncia a nossa impiedade: pequenos pecados que nós cometemos à torto e à direito. Se Deus estivesse constantemente em nossos pensamentos, se nós durante o dia estivéssemos várias vezes elevando o nosso pensamento a Deus, vocês acham que nós faríamos a quantidade de fofoca que a gente faz? Ou nós buscaríamos ouvir a quantidade de maledicência que a gente ouve? Se Deus inundasse os nossos pensamentos, nós permitiríamos aqueles devaneios malignos que nós temos? Se Deus fizesse parte do nosso viver, será que a gente continuaria irritado, zangado, de cara feia, sem abrir espaço e caminhos para o perdão? Porque quando Deus inunda o nosso ser, nós somos guiados pelo Espírito Santo e orientados pela palavra de Deus a perdoar. Mas aquela pessoa que fica amargurada é sinal de que ela está longe de se relacionar com Deus. Se Deus estivesse presente no nosso viver, será que nós não seríamos mais mansos?
cara vai e te fecha ali, ó, daqui a meia hora você está saindo daqui, o cara vai ali, te fecha, aí você pensa em dar uma buzinada, e você, não, estou saindo da igreja, já viu essa? Estou saindo da igreja. Qual a diferença de estar saindo da igreja para terça-feira à tarde? Se Deus inunda o nosso coração, será que nós não seríamos mais misericordiosos, mais generosos, mais bondosos? Então, a nossa impiedade, ela rouba de nós a percepção de que nós deveríamos viver a cada momento do dia na presença do Deus, que tudo vê e que tudo ouve. Se nós tivéssemos essa noção, gente, nós não faríamos muitas coisas que nos é natural fazer. Se nós realmente nos relacionássemos o tempo inteiro com Deus e Deus fosse uma companhia constante dos nossos pensamentos, se nós levássemos Deus em consideração ao longo do nosso dia, muitos desses pecados aceitáveis, eles seriam deixados de lado. Terceiro exemplo que denuncia a nossa impiedade: a pouca influência que nós exercemos sobre o nosso próximo. Esse aqui, igual o primeiro, é aquele golpe que nos tomba. Quer ver se você é uma pessoa ímpia? Quer ter certeza de como você é ímpio? Qual a influência que você exerce sobre as pessoas ao seu redor, levando até elas as Escrituras Sagradas, levando até elas a boa nova do Evangelho? Imagina que você tivesse a oportunidade de conviver durante um mês, uma espécie de Big Brother sem câmera, sem aquelas... A ideia do Big Brother aqui é só o confinamento. Que você ficasse, talvez nem confinado, mas muito próximo, convivendo durante um mês com Spurgeon. Deixar Spurgeon um pouquinho de lado. Um mês vivendo com Ayrton Senna. Pensou? Um retiro espiritual, não sei se espiritual, um retiro de um mês com Ayrton Senna. Nas últimas 2 semanas, conversei de manhã, de tarde, de noite, almocei, jantei com Martin Luther King. Rapaz, você não sabe, olha, nos últimos 4 dias... Passei lá num hotel, quem eu encontrei que, olha, se você não quiser acreditar, não precisa, mas virou meu amigo. Me deu o e-mail dele, me adicionou no Face, conversamos durante 4 dias. Michael Jordan. Conversei muito com Michael Jordan. Uma semana conversando com Fidel Castro. Beethoven. Neil Armstrong. Pai, você tem que ver as experiências que Neil Armstrong passou quando foi à Lua. Você não sabe, os livros não contam, mas eu sei, porque eu fiquei uma semana com ele. Um mês, uma semana, sei lá, horas convivendo com pessoas assim, conversando, trocando ideias, dialogando, aprendendo. Como que você acha que seria a sua reação ao se encontrar com outras pessoas que são seus amigos e seus familiares? Será que você, ao chegar no emprego, com aquelas pessoas ali que fazem parte do seu dia a dia, você não ia falar, gente, ó, você não sabe quem... Será que não existiria entusiasmo ao contar as experiências vividas, os diálogos com essas pessoas?
Há um tempo atrás eu fui em Búzios com o Reinaldo, Léo e esposas. E ali estava sendo gravada uma cena de uma dessas novelas aí da Globo. Aí ali nós vimos a Letícia Spiller, José Maia, de longe assim. Acho que Léo que tirou foto com Letícia Spiller. Mas aí eu lembro que depois a gente ficou falando daquilo dali. Aquela situação, aquela pessoa, como que ela é diferente na televisão, e ficamos falando, abordando. Imagina se a gente passasse um mês com uma pessoa dessa famosa. Irmãos, preste atenção nisso. Se Deus fizesse parte do nosso viver, a ponto de comermos e bebermos para a glória dele, eu pergunto, será que as pessoas ao nosso redor não sentiriam a presença divina em nós? Se realmente nós comêssemos e bebêssemos para a glória dele, será que nós não teríamos evangelizado pelo menos uma pessoa ao longo da nossa jornada cristã? Eu pergunto, quem é o seu filho na fé? Quando Jesus disse assim, indo fazei discípulos de todas as nações, Jesus disse isso para quem? Para os 12? O pessoal que é crente, menos para a gente? Eu pergunto, qual discípulo você já fez até hoje? Se Deus fizesse parte do nosso viver, a nossa influência sobre as outras pessoas, sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos companheiros de trabalho, na nossa casa, na nossa igreja. Abra em 1 Timóteo, capítulo 4. Essa parte da epístola, Paulo dá ao jovem Timóteo uma série de conselhos, e um desses conselhos ele diz no verso 7: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. E olha o que ele diz agora: exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, o verbo exercitar aqui vem daquela cultura esportiva da época. Esse verbo ele se refere aos exercícios que os atletas faziam diariamente, preparando-se para os torneios. Já viu quando acaba a temporada de futebol? Lá para dezembro, aí os jogadores entram de férias, aí tem a chamada pré-temporada. Aí quando os jogadores começam a nova temporada, o pessoal fala assim, os comentaristas, nos 4, 5 primeiros jogos, eles estão voltando agora, tem que ter paciência. Eles estão vindo de um mês de férias. O físico deles não é o mesmo. Por quê? Porque eles não estão diariamente se exercitando. Então não podem desempenhar a sua função a 100%. Isso é muito natural nos jogadores. O jogador quer justificar a sua má atuação, aí ele vira, eu não estou ainda 100%. Faz isso, fala isso. Paulo utiliza o verbo de uma cultura esportiva quando ele diz o atleta ele tem que se exercitar diariamente. Exercitar significa o quê? Disciplina,
treino, compromisso, consistência, regularidade. Todos os dias. Então Paulo está dizendo, olha, para vencer a impiedade, você precisa exercitar a piedade. E exercitar, ele pega uma figura esportiva, ele diz tem que ter disciplina, tem que ter compromisso. Para abandonar a impiedade é preciso treinar, é preciso desenvolver a santidade todos os dias. Só assim nós conseguiremos vencer a impiedade. Então a impiedade, ela é um pecado gravíssimo e seríssimo, porque ela revela a nossa indiferença para com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada, aparentemente, poucas coisas incomodam mais a Deus do que o fato de ser esquecido. Saiba disso. Jesus não deixou nenhum livro escrito, mas deu algumas ordens. E algumas dessas ordens se transformaram num cerimonial que nós, Igreja de Cristo, ao longo dos séculos, guardamos. Um deles nós celebramos hoje de manhã, que é a celebração da ceia. E quando Cristo instituiu a ceia, ele, das muitas orientações, ele disse assim: fazer isto em memória de mim, para vocês não se esquecerem de mim. Se tem uma coisa que incomoda muito a Deus, é o fato dele ser esquecido. Você lê a Bíblia, você vai ver que Deus, ele exerce graça com aquelas pessoas que têm questionamentos da fé, que duvidam de muitas coisas da fé. Deus, ele é persistente com aqueles incrédulos que são obstinados, como Paulo, mas dispensa sobre eles a sua graça. Mas quando você percebe pecadores agindo com Deus com indiferença, Deus, ele reage com muita raiva. Dentro de algumas semanas nós vamos estudar pela manhã o livro de Oséias. Semana que vem vamos falar de Lamentações de Jeremias, depois de Ezequiel, Daniel, e vamos chegar em Oséias. Ali no livro de Oséias, Deus compara o relacionamento dele com o seu povo ao relacionamento de um homem para com uma mulher. E nesse tipo de relacionamento de um homem e uma mulher, muitas coisas podem acontecer: brigas, desentendimentos, discórdias. Mas mesmo assim, esse relacionamento ele vai existindo, ele continua existindo. Mas se acontecer nesse tipo de relacionamento um negócio chamado de desprezo ou indiferença, o relacionamento acaba. Porque o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Ninguém, e ao que diz a Bíblia, nem mesmo Deus consegue suportar a indiferença. E indiferença é a mesma coisa que impiedade. F.B. Meyer, um dos escritores cristãos bem conceituados, ele diz assim: eu creio que se há uma coisa que fere o coração do mestre com dor indizível, não é a iniquidade do mundo, mas a indiferença da igreja. Deus,
ele aplaca a ira, ele aplaca a culpa e até aquela desobediência obstinada. Mas existe algo que Deus abomina, existe algo que impede que Deus se relacione com o homem. O que é isso? Indiferença. Qual é o pecado para o qual não há perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Descrer que o Espírito Santo, ou Deus, é capaz de mudar a nossa vida. Descrença, e descrença no final das contas é indiferença. Deus disse através de Jeremias para o povo: voltaram as costas para mim e não o rosto. Por causa disso eu vou destruí-los. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não suporta, é indiferença. Por isso que alguém disse uma vez assim: faça o que fizer, faça o que fizer, não ignore a Deus. Não ignore. A alma deve ansiar por Deus, a fim de se inflamar com o amor dele. Mas se ela ainda não puder sentir esse anseio, então deve ansiar pelo anseio, porque o anseio pelo anseio agrada a Deus. Mesmo naqueles buracos fedorentos, eu podia olhar para cima e ver o céu azul. E ali podia louvar a Deus por ter sobrevivido mais um dia. Ali naquelas fossas imundas, podia ter comunhão com Deus sem ser interrompido e orar pelos amigos e parentes que me cercavam. Esses momentos tornaram-se para mim períodos gloriosos de encontro com Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que a gente não caia na besteira de, depois de ouvir uma advertência como essa, desprezar o nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto cantando ao Senhor.